vídeo anterior, nós começamos a falar sobre as 5 maiores mentiras que dizem por aí sobre a Bíblia. Conhecemos as 3 últimas e chegou finalmente a hora de saber quais são o segundo e o primeiro lugar dessas armadilhas. E vamos à segunda maior mentira que falam por aí. Não é muito cara, se contradiz em muitas coisas, é desconhecida por milhares de pessoas. E aí? Exatamente, a resposta certa é a letra B. A segunda maior mentira que a gente ouve por aí é que a Bíblia se contradiz em muitas coisas. Infelizmente, a Bíblia ainda é desconhecida por milhares de pessoas. Mas isso está mudando muito rapidamente. A Bíblia está ficando cada vez mais conhecida dessas pessoas que nunca ouviram falar ou tiveram contato com ela antes. Amém por isso, né? Uma coisa que precisa ser entendida e que poucas pessoas falam sobre isso. Na Bíblia, você vai encontrar 2 linguagens. É a perspectiva humana diante dos acontecimentos. E você vai se deparar com os sentimentos de quem escreveu, com as reações, com as necessidades dessa pessoa sendo reveladas através do relato. Quem vivenciou a experiência foi permitido ser revelado o seu proceder. Mas tem a segunda forma de expressão, que é a perspectiva divina. Como se fosse a nota do autor, que a gente encontra em muitos livros hoje. Que, em resumo, nós poderíamos dizer que são os desígnios de Deus. Então, no relato bíblico, nós temos as 2 linguagens misturadas e unidas em uma coisa só. Eu separei 3 dos argumentos mais fortes para a gente analisar. O primeiro deles, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz que nós somos salvos pelas obras. Mas em Romanos, no capítulo 3, versículo 20 e no versículo 28, a Bíblia vai nos dizer que somos salvos pela fé. Então a maioria gosta de pegar esses 2 versículos para dizer, tá vendo? Que contradição! Ou é salvo pelas obras ou é salvo pela fé. Como assim? Mas a própria Bíblia, ela dá um terceiro versículo que eles não gostam de usar, que também está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que nos diz o quê? Que a fé sem as obras, porém, é morta. Quando ou Paulo ou os apóstolos de Cristo faziam determinadas cartas de pregação que encaminhavam para um certo tipo de público ou comunidade ou igreja, né, que era o conjunto, a comunhão das pessoas, eles tinham que falar de determinadas formas de acordo com a situação que era necessária. Então, muitas vezes você vai ver Paulo falando bem de uma coisa e mal de outra. E aí depois você vai ouvir ele falando exatamente ao contrário. Porque tudo depende para quem está sendo direcionada a carta. Para pessoas que queriam apenas saber de fé, só fé, Tiago quis reforçar a questão das obras. E lá em Romanos, Paulo, para o pessoal que só queria saber de obras, ele veio trazer a importância da fé. Mas aí Tiago, na carta dele, também vai fazer essa junção. Na verdade, a fé sem as obras é morta, assim como as obras sem a fé é morta. É um conjunto, é um complemento de coisas. E a própria Bíblia te explica isso. Então, nós não podemos pegar e isolar versículos. Você precisa entender todo um contexto da situação para saber por que aquilo está sendo falado e daquela forma, daquela maneira, naquela situação. Quer ver um segundo exemplo? É o mais forte de todos, com relação à palavra arrependimento. Por quê? Porque está em Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Naquele episódio da questão do dilúvio. E em outros versículos, em outras passagens da Bíblia, lá diz que Deus
não se arrepende, que Deus não tem sombra de variação, Deus não muda. Então, o argumento é esse: se Deus não muda, como assim em Gênesis, em Números, lá em Jonas também capítulo 3, há várias passagens dizendo que Deus se arrepende de determinada coisa? Vamos lá. Primeira coisa, a palavra arrepender, arrependimento da nossa língua, o que ela significa? Vamos lá no dicionário. Lá no dicionário nos diz assim: arrependimento, negação, pesar, lamento ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados pelo mal cometido. A primeira coisa que eu quero perguntar para você entender e ser levado ao raciocínio. Para que a gente possa chegar a conclusões boas, a gente tem que fazer perguntas. E a primeira pergunta que eu faço diante desse significado da palavra arrependimento na nossa língua é: se isso é um sentimento provindo de algum mal cometido, qual foi o mal que Deus cometeu? Deus comete mal? Não. Nele não existe mal. A Bíblia inteira fala sobre isso. Deus é luz. Então, como assim? Primeira coisa que a gente já percebe: nós não podemos atribuir a Deus um sentimento desse, já que o significado do sentimento está ligado a praticar o mal. Arrependimento de um mal que fez. Deus não praticou mal nenhum. Então, como é que Deus se arrepende? Sabe por que essa linguagem foi agregada na questão de tradução? Porque muitas pessoas que foram responsáveis pela maior parte das traduções de várias outras línguas para o inglês, do inglês é que veio para outras línguas, por exemplo, a nossa, o português, quem fez essas traduções fez uma coisa que quem é teólogo conhece esse termo: antropopatia. Daniele, o que é antropopatia? Eu disse para vocês que aqui no canal PH a gente não ia ficar com muita linguagem assim rebuscada e tal, mas tem coisas que a gente precisa entender e que é simples, na verdade. Antropopatia é o ato de atribuir a Deus sentimentos humanos. Isso aqui, atribuir a Deus um arrependimento que é geralmente nosso, da nossa esfera humana, é praticar uma antropopatia. E esse é o problema de muitas traduções. Quem traduziu, aí a gente pega, né, aquela terceira grande mentira lá que nós falamos. Essa questão de traduções e diferentes linguagens e quem interpretou e quem botou, colocar essas coisas assim equivocadas, nós já falamos no terceiro ponto que isso não atrapalha o entendimento total, porque Deus não deixa que a verdade morra. Então a gente tem aonde buscar, a gente tem aonde refutar. Se a gente não entende esse sentido aqui, a gente tem onde ir para poder entender. E o que é que eu falei com vocês? As duas coisas que Deus deixou: registros arqueológicos, físicos, e registros de linguagem. Exatamente o problema que a gente está falando aqui agora. Problema de linguagem, tradução. Não poderia ter sido dado para Deus esse atributo, que é um atributo humano, essa forma de arrependimento. Mas espera aí, Daniele, eles tiraram, então inventaram a palavra arrependimento? Não está escrito no original arrependimento? Aí é que tá. Sim, está escrito arrependimento, sim. A palavra significa arrependimento. Só que o significado é completamente diferente. Você quer saber qual é? Vou te dar essa colher de chá, hein? Eu tinha que mandar você pesquisar, mas eu vou deixar esse gostinho para você. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a palavra hebraica que foi comunicada para escrever sobre a questão do dilúvio, onde mostra nesse versículo o arrependimento, é uma palavra chamada Naham. E o que significa Naham? Naham significa várias coisas, dentre elas as principais, porque no hebraico uma única palavra ela tem vários significados, mas que todos combinam entre si, tá bom? Essa palavra Naham, ela significa suspiro forte, lamento, aflição. Você conseguiu entender um pouquinho, só pelo significado da diferença daquele arrependimento do nosso dicionário do português, que é baseado nas nossas atitudes, com esse lamento aqui, com esse
com esse arrependimento aqui do original do hebraico, só nessas 3 palavras de significado o sentido já mudou. Já não é igual. Naham tem a ver com a forma como Deus reagiu diante da atitude de quem ele estava vendo. Então esse termo que foi interpretado e colocado lá em Gênesis 6:6 como arrependeu-se, e aí por causa da nossa linguagem a gente entende de uma forma, então Deus faz o homem e aí depois vê que o homem não presta e diz que então não valeu a pena ter feito o homem. Não tem nada a ver. Na linguagem original, graças à pesquisa que fazemos, vamos entender que o que Deus fez ali foi lamentar a atitude que ele estava vendo. E aí é que entra a questão de não isolar versículo. Você precisa conhecer o contexto do capítulo 6. E qual é o contexto do capítulo 6 de Gênesis? A maldade da raça humana. O capítulo começa narrando para mim e para você tudo que a raça humana estava fazendo naqueles dias, naquela época. O comportamento da raça humana estava tão horroroso, péssimo, que Deus, quando vê aquilo, ele lamenta o fato deles estarem daquele jeito. Ele não diz que ele se arrependeu, o nosso sentimento, ai que droga que eu fiz criando o homem. Tem nada a ver com isso. Isso é coisa da nossa cabeça. O que a palavra quer dizer no contexto original do hebraico é que, vendo a atitude daqueles homens, daqueles seres humanos, a forma deles de proceder, estava gerando no coração de Deus um suspiro forte, aquela coisa de não é por falta de aviso. Eu tenho avisado eles desde o início o que é certo de fazer, como proceder, mas eles insistem em fazer a coisa ruim. E o contexto se completa tanto com essa ideia que eu estou trazendo para você entender hoje, que se você for seguindo o relato, você vai ver que Deus não destrói a humanidade toda, não. Porque se fosse para ser esse arrepender-se do nosso jeito, o jeito que a gente conhece, esse tipo de arrependimento, Deus teria que destruir, se fosse para odiar toda a humanidade, Deus teria que ter destruído todo mundo. Mas ele fez isso? Não. Ele preservou alguém, chamado Noé, que tinha um comportamento completamente diferente dos outros. Isso já nos ensina qual era o sentido desse termo arrependeu-se. Ele lamenta a atitude dos outros, mas em comparação ele consegue encontrar um do qual ele pode ter o quê? Alegria do que faz. Por isso que Noé recebe aquela característica, né? Justo e bom. Ele andava com Deus. Então, esse arrependeu-se na verdade, no original do hebraico, é uma reação ao que está sendo feito. Você está conseguindo entender isso? Todas as reações de Deus na Bíblia, que você vai ver e encontrar, elas têm a ver, estão ligadas diretamente com o comportamento do que o homem faz. E vou dizer uma coisa para vocês. Se fosse para realmente ser tão ruim o sentido desse arrependeu-se de ter feito o homem, como provavelmente muita gente já te ensinou isso sobre essa parte de Gênesis da Bíblia, Deus teria que ter destruído, como eu falei, todos, e na mesma hora. Mas Deus fez isso? Não. Deus ainda deu para esse povo que ele estava olhando e desaprovando o comportamento mais 120 anos de chance de se arrepender. Foi só depois de 120 anos que Deus cumpre aquilo que ele disse que ia fazer. Interromper um ciclo de maldade extrema. Interromper por um momento. E aqui fica um ensinamento muito importante pra gente. Deus não age sempre da mesma maneira. Por quê? Mas a palavra diz que ele é imutável, que Deus não muda, sim. Mas não é Deus que muda, somos nós. Então Deus vai reagir conosco da maneira como nós reagirmos com ele. E ainda assim ele vai batalhar muito, mesmo que a gente haja com ele de maneira ruim, ele vai batalhar muito antes de tomar uma atitude final para ter a gente fazendo um exame de consciência e mudando a nossa atitude. Ele ainda é um Deus misericordioso e zeloso, que mesmo a gente não valendo nada, busca o nosso bem.
Esse é o sentido daquilo que está lá em Gênesis. A natureza de Deus é imutável, o ser dele é imutável. Mas ele clama pela criação dele, porque saiu das mãos dele. Então, quando diz ali de arrependimento, é de lamentar a condição de quem ele ama tanto e quer ver ao lado dele, mas que prefere fugir e correr para a direção oposta. Porque não pense que parou ali durante essas histórias bíblicas. Ainda está vigorando essa função de Deus. E Deus é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. E é a justiça que move ele a exatamente fazer reagir segundo aquilo que é feito. A Bíblia nos traz vários exemplos de como funciona essa questão do juízo divino. Um deles está em Juízes no capítulo 1, onde vemos algo muito interessante sobre a derrota de um cananeu chamado Adoni-Bezeque. Os cananeus também eram um povo inimigo de Deus. A partir do versículo 4, nós vamos ver que duas tribos, Judá e Simeão, receberam a missão de destruí-lo para que pudessem ter paz em suas terras, mantendo assim a sua descendência. Leia comigo a partir do versículo 4, que diz assim: Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Versículo 5. Tendo encontrado Adoni-Bezeque nestas terras, lutaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Aí você pode parar a leitura e dizer: nossa, tadinho, que crueldade deles. Nossa, mas por que Deus mandou fazer isso? Continue lendo o versículo 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Mais uma vez, se você parar a leitura, você vai pensar: que horror, como pode isso? Siga o versículo 7. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Você conseguiu prestar atenção e entender o que esse rei disse que tinha o costume de fazer com seus inimigos? Ele cortava-lhes os dedos, os polegares, os pés também, e os deixavam abaixo da mesa dele nas refeições, para se humilhar como se fossem animais, tendo que pegar migalhas, sem conseguir segurar ou propriamente se mexer. Então, no final das contas, o que esse cara recebeu foi apenas aquilo que ele estava plantando e buscando. E a cada um será dado segundo as suas obras. Todos terão que comparecer diante do tribunal do juiz de toda a terra. E a cada um será dado segundo as suas obras. Mas ninguém vai poder dizer assim: ah, mas o Senhor não buscou me ajudar. O Senhor não me buscou para salvar. Ele tem feito isso desde o princípio da história desse mundo. Desde que o pecado entrou no nosso mundo por causa da desobediência. Ele tem feito só isso. Procurar buscar o pecador. Quem se afasta dele somos nós. Então, entenda que o versículo que fala de arrependimento não está falando que Deus está mudando de opinião ou de ideia. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus não muda de ideia. O que ele vai mudar é a forma de agir e de proceder segundo o que eu e você fizermos. E o último ponto que eu quero tocar aqui, que é um ponto também de discordância que trazem, é com relação a um dos mandamentos. Em Êxodo tem um mandamento que diz: não matarás. E aí essas pessoas que gostam de trazer esses argumentos de que a Bíblia se contradiz, gostam de dizer: ué, como assim? Deus deu um mandamento dizendo não matarás, e aí depois, quando chega em algumas situações, Deus vai lá e diz: entra na cidade e mata todo mundo. Mata moços, velhos, crianças. Como assim? Isso é uma contradição? Se ele disse para não matar, como é que ele está autorizando matar agora? Vamos entender sobre isso também? Primeira coisa, também há um problema de tradução da palavra nesse mandamento. O termo correto no hebraico não é não matarás. O termo correto no hebraico é uma palavra chamada tirtsa. E o que significa tirtsa? Assassinar. E aí, novamente, a gente vai ao dicionário para saber, tem diferença matar e assassinar? Definição de matar:
tirar a vida, levar à morte. Definição de assassinar: destruir a vida de um ser por ato voluntário. Pode ser por ação ou omissão. Matar um desafeto, exterminar, destruir, aniquilar. Conseguiu perceber que tem uma diferença bem discrepante entre matar e assassinar? Assassinar envolve requinte de crueldade e um desejo de destruição, de aniquilação. É algo muito profundo e grosseiro, feito de uma maneira torpe. Por quê? Porque você pode acabar assassinando por motivos até mesmo bobos, só porque você quer, porque você acha que tem que ser assim. E não é o que a gente está vendo por aí? E também um aumento no número de mortes violentas sem causa definida, das quais estima-se que quase 80% sejam homicídios. Um dos amigos da filha dentro da própria casa e foi no meio da comemoração de 15 anos da garota. Testemunhas contam que o pai da menina se irritou com o colega durante uma brincadeira. Eles faziam tiro ao alvo com uma arma de chumbinho, mas o assassino estava errando muito. E os garotos começaram a brincar com a cara dele, falou: "Ô, você não acerta uma, hein?" O cara falou: "Ah, é, não acerto? Você vai ver o que eu vou fazer." Foi aí que ele pegou um revólver de verdade, um revólver calibre 38, e falou: "Vamos ver se eu não acerto." E atirou num dos meninos. Era uma festa, era uma confraternização. Olha essa história, balança. Um adolescente de 16 anos, alegre e cheio de planos. Um homem de 45 anos, armado e disposto a atirar. Foi durante a festa de 15 anos da filha, neste sítio que pertence ao suspeito, que o Ellison Lopes Silveira fez um disparo a queima-roupa e matou o jovem Eric Ferreira de Freitas. Um crime sem explicação. Assassinando as pessoas à torta e à direita, muitas vezes em situações por besteira. Então, o que é que Deus, na verdade, na fonte, na origem, no hebraico, quando ele deu a lei dele a Moisés, o que é que ele estava falando no mandamento? Não assassinarás. Ele estava se referindo a pessoas que fizessem isso por gosto, por prazer, por crueldade, por maldade, por motivo vão, por motivo torpe, por natureza ruim, perversa. Deixa eu te contar uma coisa sobre o povo de Deus. O povo de Deus era treinado por Deus para se defender. O povo de Israel nunca foi um povo de guerra. Você vai ler a sua Bíblia inteira e vai ver que todas as vezes que Israel se enfiava em guerra, não é porque Israel procurava a guerra. Eram os outros que vinham desafiar Israel para a guerra, chamar para a guerra. E quando Israel ia para a guerra, geralmente quem vencia as batalhas era o próprio Deus com o poder dele. A única coisa que o povo tinha que fazer era obedecer o que Deus falava, que geralmente ou era orar, ou era jejuar, ou era cantar louvores a Deus. E a guerra era vencida pelo nome do Senhor dos Exércitos. Dificilmente Israel tinha que realmente entrar numa batalha para poder guerrear mesmo, de luta corporal. Os israelitas não eram dados à guerra. Os israelitas só foram ficar um pouco mais dados à guerra depois com Davi. Mas nunca foi o objetivo de Deus isso. Era apenas uma questão de sobrevivência. O trecho que eles gostam de usar para falar que Deus está se contradizendo com esse mandamento do não matar, que agora você já sabe que o certo seria terem traduzido não assassinarás, usaram um termo errado. O trecho que eles usam é de 1 Samuel, que é um contexto de guerra contra os amalequitas. E aí Deus dá uma ordem ali para o exército israelita eliminar todos do povo amalequita. E aí você lê assim na Bíblia, fora de contexto, e você fala assim: ai, que injustiça! Mas por que matar todo mundo? Moços, velhos, crianças, por que? Que injusto! Deixa eu te contar uma coisa sobre os amalequitas. E você também pode fazer um dever de casa e ir pesquisar os amalequitas. Eles eram uma pedra no sapato de Israel. Quem arrumou confusão com eles não foi Israel, foi eles que arrumaram confusão. Desde que o povo saiu do Egito, eles foram para cima de Israel. E eles eram covardes. Eles atacavam sempre pela retaguarda. Eles matavam exatamente os mais fracos do povo.
que eram os mais idosos, e muitas vezes crianças e afins. Tudo por quê? Por causa da inveja e ciúme da posição. Porque os amalequitas eram descendentes de Esaú, os israelitas de Jacó. Você conhece bem a história de Jacó e Esaú. Não se bicavam. Então, os amalequitas acharam que quando o povo saiu do cativeiro egípcio, era a oportunidade deles eliminarem os israelitas. Começaram tentando lá no deserto, mas Deus nunca deixou. E quando chega no tempo de Samuel, aí Deus dá um basta. Os amalequitas, eles queimavam todas as plantações dos israelitas para deixar eles sem comida. Os amalequitas aterravam os poços de água dos israelitas para eles ficarem sem água. Como eu falei para vocês, quando tinha alguma peregrinação, eles atacavam os israelitas, os mais frágeis do povo, e matavam covardemente pelas costas. Aí você quer dizer, achar os amalequitas super inocentes. Se Deus deu a ordem, ele sabia o que estava fazendo. E não se engane. A semente, ela vem acompanhando. Fruta podre gera fruta podre. Por isso que a ordem também era que as crianças daquele local também fossem eliminadas. Porque à medida que elas crescessem, elas não dariam para boa coisa. A nossa realidade hoje mostra isso. Criança que nasce e aprende a praticar o mal desde pequena, ela não muda, ela não pratica o bem quando ela vira adulta. Ela tem uma tendência natural a fazer aquilo que ela foi acostumada e ensinada como sendo bom. Então era essa a razão. Defesa, não ataque, não por prazer, não por alegria. E talvez você pode até também se perguntar, mas Daniele, tá aí com relação, por exemplo, ao sacrifício. Deus não disse que o cordeirinho tinha que ser morto para representar o Redentor? Poxa, matar o cordeirinho, isso aí era, né, matar. Como assim, né? Deus dá um mandamento não matar. Vou repetir novamente. Situação e situação. O mandamento que Deus deu não foi não matar, porque teriam que ter coisas, infelizmente, na nossa jornada de pecado, teriam que ser mortas. Inclusive o próprio filho dele, que teve que morrer por minha causa e por você, sem merecer. O propósito do cordeiro era tipificar Jesus no santuário. E até para matar o cordeirinho tinha um jeito e uma forma específica que Deus ensinou para os sacerdotes para que não houvesse sofrimento do bichinho. Era uma pequena incisão, um corte rápido que era feito num ponto estratégico, do qual era questão de 3, 4 segundos e ali já o bichinho não tinha sofrimento, não tinha vida. Ao contrário de hoje, do bichinho que você gosta de botar na sua mesa e comer, que muitas vezes sofre com alta tensão e terror, com alto grau de crueldade e sofrimento, mas quando está na sua mesa você come e não reclama. Então não pense que você está pegando o produto no mercado já na bandejinha congelada, que aquilo ali não passou por um processo de morte. E na verdade não foi ele nem só morte, na maioria dos casos é assassinato mesmo. Porque quem mata não tá nem aí se o bicho vai sofrer muito tempo ou não. Aí a Bíblia você acha que é injusto, né? Presta atenção como é que a gente tem umas hipocrisias assim muito discrepantes. A gente quer falar mal da Bíblia, mas a gente não olha porque a gente faz no nosso dia a dia na vida. Então a gente precisa saber analisar as coisas. A Bíblia, ela é um livro que foi dado para a gente raciocinar, entender. E a gente raciocinando e entendendo, a gente passa a aceitar naturalmente. Não precisa ninguém forçar. A gente mesmo reconhece a beleza das coisas. Então é esse o sentido do não matarás. Que na verdade não é matarás. Seria não assassinar. Deus não quer os homens assassinando os outros. Deus não quer pessoas assassinando por requinte de crueldade, por maldade, para ver sofrer, para espizinhar. Se tiver que acontecer alguma morte, que seja por uma situação. E sem o desejo de ver aquele sofrimento. Se for alguma coisa realmente que tenha que ser feita. Hoje, nossa vida tem coisas que nós temos que matar pela nossa própria segurança. Comece a deixar a sua casa cheia de insetos, cheia de pragas, cheia de bichos. Deixe seus bichinhos, seus pets cheios de parasita. Não põe remédio para eles morrerem, não. Fica você bastante com verme dentro do seu organismo. Não toma remédio para os vermes morrerem, não. Vocês estão entendendo a diferença? Tem coisa que é necessária
e é passado por alto. Tem outros que não. A ordenança de Deus no mandamento foi essa. Não pela maldade do coração, não por motivo torpe, não por motivo vil. E agora, no final de todas as coisas, a eliminação do pecado, que a palavra nos conta, ela vai ser exatamente uma aniquilação, um extermínio. Aí sim a justiça de Deus vai se voltar contra o pecado, contra o mal, contra o nosso inimigo, nosso adversário, para aniquilar. Ou seja, não mais ter existência. É o que nos diz em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 13 ao 15. Lago de fogo e enxofre, para exterminar com aquilo que por tanto tempo magoou a criação de Deus. E nós chegamos finalmente ao nosso primeiro lugar do top 5 das 5 maiores mentiras que você tem ouvido falar por aí sobre a Bíblia. Qual será, depois de tudo isso, tanta coisa assim legal que a gente viu, ainda tem o primeiro lugar, Daniele? Tem. Ainda tem o primeiro lugar. E dessa vez eu não vou te dar a opção para você adivinhar, não. Pra você tentar entender qual será o primeiro lugar. Eu já vou ser direto, já vou te falar no ponto qual é a primeira maior mentira que contam por aí sobre a palavra de Deus e que talvez até você tenha por um tempo pensado nisso. Sabe qual é essa primeira grande mentira? Que rufem os tambores. Que a Bíblia está obsoleta, que ela não vale mais para nós. Era para outro tempo, agora para a gente não vigora porque os tempos mudaram. Será? Apesar de toda a perseguição em diferentes épocas e regiões, a Bíblia resistiu e se tornou o maior best-seller de todos os tempos. Traduzida para quase 3.000 idiomas e com aproximadamente 4 bilhões de cópias vendidas, é a obra mais lida do mundo. E por que a Bíblia foi preservada? Por esa razón, porque Dios quería dejar algo para ti, para mí, para las generaciones futuras, para dar una motivación al hombre a buscar un camino. Cuando yo leo a Abraham, cuando yo leo a Lucas, cuando yo leo a Isaías, a mí me entusiasma, wow, esta gente que... Yo veo a Pablo, aquí en Patmos, preso, sufriendo y alegre. Por un lado, solo preso en una cárcel y por otro lado dando ánimo a la gente a vivir, a seguir luchando por las cosas de Dios. Eso es algo increíble que ningún libro te da. É a resposta de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Estamos comenzando una época de convulsiones mundiales que nunca en la historia hubieron. Mas la palabra es lo único que te lleva a una tranquilidad, a una certeza, a una seguranza que todo está bajo control de Dios. Você pode ler muitos livros, muitas histórias, mas Deus é o único que dá a paz em tu coração. Levantar nossas cabeças e buscar a paz. Isso o senhor encontra a paz na Bíblia. Na Bíblia. Hazak Mamatz. Uma obra com muitos escritores, mas um único autor. E esse autor está convidando a mim e a você para conhecermos cada vez mais esse livro. Ele vem e a palavra vai se cumprir. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo aqui, no nosso canal PH. Fiquem com Deus. Tchau!